Então vamos conversar hoje um pouco sobre associação de resistores. Aqui vocês têm um multímetro na função amperímetro. Então quando você coloca o seletor nessa regiãozinha aqui, ó, nessa região, você está selecionando ele para a função amperímetro. Agora, se você modificar para o outro lado, como aqui agora, nesse lado de cá, ele mede tensão. Então aí ele é voltímetro, certo? Então o mesmo aparelho pode servir para os dois. Aqui vocês têm um circuito, um simples circuito associado em série. A plaquinha que está aqui atrás, todos esses pontos aqui, assim, 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 eles estão em curto circuito. Mas essa coluna aqui não tem nada com essa coluna lateral, tá certo? E essa divisão aqui faz com que esse lado não tenha nada a ver com esse, nem com esse. Tá? Então, aqui está ligado ao negativo da fonte, aqui está ligado ao positivo da fonte. Então, a corrente elétrica chega aqui pelo positivo, passa por esse resistor, passa por esse resistor, passa por esse resistor e volta para a fonte. Tá certo? Então vejam que esses dois caras aqui, ó, eles estão nessa mesma coluna, porque todos os pontos dessa coluna estão em curto por baixo. Então vamos medir corrente, intensidade de corrente elétrica no circuito em série. Para medir intensidade de corrente elétrica, nós temos que abrir o circuito. Então aqui, ó, vejam, eu abri o circuito. Essa ponta vinha aqui, né? Aí eu abri, tirei essa ponta daqui e trouxe para cá. Uma visão mais próxima do circuito, onde foi aberto para medir a corrente elétrica. Que para medir corrente elétrica você tem que inserir o amperímetro no circuito. Então vejam que ele está aqui, né, como amperímetro. Então o positivo do amperímetro e aqui o negativo do amperímetro. Então vejam, então a montagem é mais ou menos assim, né? Então aqui está o negativo da fonte, aqui está o positivo da fonte. O positivo do amperímetro vem aqui. E o negativo do amperímetro, que é esse fio preto, ele vem aqui. Então o amperímetro ele está ligando aqui, ó, esses dois pontos. Então a corrente é forçada a passar pelo meio desse cara e está marcando 0,21 amperes. amperes. Agora vamos medir tensão nesse mesmo circuito. Aí está o voltímetro, vejam bem. Tal como está,
o voltímetro aqui está marcando a tensão da fonte. Então, aqui é o positivo da fonte, vem aqui. Isso aqui é o negativo da fonte, vem aqui. E os jacarés, né, do multímetro estão ligados exatamente onde estão os bornes que vêm da fonte, né, os fios que vêm da fonte, melhor dizendo. Tá? E vejam que, portanto, a tensão da fonte é 5,64 volts. Agora, os fios que vêm do voltímetro estão ligados ao primeiro multímetro, ao primeiro resistor, desculpe, tá? E está marcando 2,20 volts. Agora será medida a tensão em cima do resistor do meio, que também é ao redor de 2,20, 2,19. E agora no terceiro resistor, 1,21 volts. Agora vocês têm aí uma associação em paralelo, em que nós vamos medir também corrente e tensão. Então, primeiramente, vamos medir tensão. A tensão sobre os três resistores será medida agora. Então, o preto do voltímetro junto ao negativo da fonte e o vermelho do voltímetro junto ao positivo da fonte. Aí está, 5,63 volts. Então, agora, para medir intensidade de corrente elétrica, é necessário alterar o multímetro. Então, mudou para medir corrente. Aí agora, para medir corrente, o circuito tem que ser aberto, porque o amperímetro tem que estar fazendo parte do circuito, né? A corrente elétrica tem que passar por ele. Então tá aí. Então veja, eu abri o circuito e onde eu abri, eu coloquei o amperímetro. 2,15 miliamperes. Agora um circuito misto. Esses dois resistores aqui estão em paralelo, vejam, eles estão no mesmo, na mesma coluna aqui, né? Isso quer dizer que eles estão ligados. E aqui tem esse terceiro que está em separado. Então esses dois estão em paralelo e esse conjunto desses dois está em série com esse cara aqui, tá? Então é o chamado circuito misto, em que parte do circuito é série, parte do circuito é paralelo. Então agora medir intensidade de corrente elétrica. Tem que abrir o circuito, porque o amperímetro tem que fazer parte do circuito, né? Ou seja, a corrente elétrica tem que passar por ele. Então eu pego o negativo da fonte e junto ao negativo do amperímetro. E o positivo do amperímetro fecha o circuito onde foi aberto, que é ali onde eu vou colocar. Tá aí, 0,53 miliamperes.
Agora, medir tensão. O negativo do voltímetro fica ligado ao negativo da fonte e o positivo do voltímetro mede a tensão sobre os dois resistores que estão em paralelo, 2,67 volts. Agora, vamos medir a tensão sobre o terceiro resistor, aquele que está sozinho, aquele que está em série com os outros dois. Tensão 2,95 volts.